Olá, ótimo dos ótimos. 30 anos se passaram, mas a história, o legado, a música dos Mamonas Assassinas vem atravessando gerações até hoje. E quem não sabe, ótimo, acaba ficando sabendo quem era Mamonas Assassinas. Porque eles, além de serem lembrados por terem feito um grande sucesso mundial, eles também são lembrados até hoje pela tragédia que tirou a vida de todos os integrantes da banda. Todos os integrantes da banda Mamonas Assassinas morreram no dia 2 de março de 1996, numa idade entre 22 a 28 anos, devido a um acidente aéreo na Serra da Cantareira, em São Paulo. Dinho, ele era o vocalista, ele tinha 24 anos. Bento era o guitarrista, ele tinha 26 anos. Júlio era o tecladista, tinha 28 anos. Samuel Rioli foi o baixista, ele tinha 26 anos. E Sérgio Rioli foi o baterista, ele tinha 26 anos. A banda viveu um sucesso meteórico de poucos meses. Morreram no auge da carreira, ao retornar de um show em Brasília. Até hoje, muitos fãs e amigos e familiares lamentam tamanha perda. Na época, crianças, adolescentes, jovens, pessoas até mesmo mais velhas ficavam eufóricos com alegria, as brincadeiras que eles transmitiam através das suas músicas. E ficaram ainda mais eufóricos depois que saiu a notícia da morte de todos eles e dessa queda fatal e trágica que levou a vida dos grandes ótimos dos ótimos. Muita gente não superou até hoje. As músicas dos Mamonas Assassinas, hoje em dia, elas causariam alguns problemas por serem músicas censuradas, porque tudo neles era diferente, porém único, tanto nas músicas, nos seus figurinos, que são marcas consolidadas até hoje. Só que os Mamonas, eles não cantavam na maldade, apenas por brincadeira, que levava criança, adolescente, jovens e até pessoas mais velhas para pular. Era uma banda muito animada e fazia qualquer um tirar o pé do chão. Os Mamonas não faziam piada para ferir, eles faziam para escancarar. O problema nunca foi o humor, sempre foi a dificuldade das pessoas rirem de si mesmas. Em um mundo ótimo em que cada vez as pessoas são mais sensíveis ao espelho, a autenticidade deles faria barulho, faria falta, faria barulho. Vocês acham, hoje em dia, qual que é a sua opinião sobre isso? Comenta aí pra eu saber, pra você ser mais ótimo. Talvez os Mamonas não sobrevivessem ao mundo de hoje em dia. Não por falta de talento, mas por excesso de gente incapaz de lidar com a ironia, com crítica e liberdade criativa. O humor inteligente, ele incomoda. E os Mamonas provaram isso mesmo antes da era do cancelamento. Eu não digo saudades, porque nessa época eu ia fazer 2 anos de idade, mas eles eram todos foda. E foi uma banda que marcou uma geração na época que eu era um bebê. Detalhe, com apenas um disco. Nunca superados e nem comparados. Únicos. E agora, depois de 30 anos, exumaram os corpos deles para virar adubo. Isso que eu acho inacreditável. Ouvi por altos nos comentários da internet, porque eu sempre fuço para trazer conteúdo aqui para vocês. Esse foi o comentário que eu vi de uma pessoa que acho que sabia, né, o que ela tava falando. Vamos ver, né? Se você acha que é ou não é isso, você comenta aí, ótimo. O comentário é o seguinte: que de acordo com um cemitério particular, os corpos já estão enterrados há 30 anos e que a família não tem mais dinheiro para manter restos mortais no cemitério. E ficar todo mês pagando ali, porque quem tinha dinheiro era eles, não a família, como por exemplo o pai, a mãe, os tios, os avós, que para manter restos em um cemitério particular é caro. E como sempre na internet a gente acha bons comentários, elogios e tantas outras coisas maravilhosas, a gente sempre acha um do contra, né? Pessoas falando que qual era a graça desses
cara, qual era essa graça que eles faziam, com palavras sem graças, palavrões, gestos obscenos, e tem gente tentando reviver e trazer de volta uma coisa que já era. Comentários tipos desse jeitinho aí, bem antiótimos, né? E como na internet você sempre acha dos contras, você sempre acha pessoas com teorias, pessoas falando sobre o mundo espiritual. Inclusive teve uma mulher num podcast falando sobre eles, e que no dia que eles desencarnaram, ela numa projeção astral foi parar lá na casa do Gilberto Gil. Chegando lá, olha só o relato que ela fala. Chegando lá na casa dele, tudo isso em projeção astral, tinha uma sala gigante com um sofá branco muito grande e que todos eles estavam sentados ali. E que eles estavam cantando repetidamente Mamonas assassinas, mamonas assassinas. Aí eu acho essa parte meio confusa, porque ele falou pra eles. Só que eu não sei se ela tava falando do Gilberto Gil ou se ela tava falando de um anjo ou de alguém ali que tava falando diretamente pros mamonas assassinas. Mas quando eu falar eles, vocês entendam como se fosse eles, o Gilberto Gil, ou fosse alguém, porque ela meio que confundiu ali, não deu pra entender muito bem nesse podcast. Então venhamos e convenhamos, alguém no mundo espiritual falou pra eles ali e ela tava vendo tudo isso em projeção astral. E essa tal mulher relatando lá nessa projeção astral que ela teve no dia que os mamonas desencarnaram, ela falou que essa pessoa tinha falado para os mamonas que eles falharam na missão, que era por isso que eles tinham sido levados tão cedo, porque eles influenciavam jovens e que era para usar a arte e a comédia. Sim, tudo isso eles podiam usar sim, só que eles não tinham dado recado. E é por isso que eles tinham sido retirados, porque eles eram perigosos para o futuro. Se continuassem influenciando que a música era brincadeira. E ele ali tentando explicar, justificar pra eles porque eles desencarnaram, porque eles foram tão cedo. Ela vendo isso tudo em projeção astral. E pra completar toda essa história, ela falou que eles perguntavam ali o que agora que eles podiam fazer, o que eles podiam cantar. E ele falou, nunca mais fale assassinas, e que o nome estava impregnado de coisa ruim. Diz ela que a partir daquele momento, eles todos ali só passaram a cantar Mamonas, Mamonas, e nunca mais citaram assassinas. Que mesmo após a morte, eles continuaram sendo aqueles espíritos brincalhões, como eles sempre foram em vida. E eles falaram, compreendiam que eles tinham deixado o legado, só que eles poderiam ter feito melhor. Ainda foi dito para eles que eram para eles ser gospel, não comédia. Eu acredito muito nas coisas espirituais, ótimos, e ainda acredito que as coisas espirituais, elas trabalham numa velocidade que você não tem ideia, que a gente de fato não faz ideia. Só que eu acho que no caso dessa mulher aí, ela deu uma exageradinha. Porque ela falou dessa projeção astral, nessa riqueza de detalhe, que eles brincavam, levavam as coisas muito na brincadeira. De fato, isso ninguém pode negar. Mas era o jeito de vida que eles gostavam de levar. Não que eles foram castigados por causa disso. As brincadeiras meio que atrapalhou um pouco, entre aspas, no sentido que eles negligenciaram a situação do avião no qual eles andavam e na qual eles viajavam frequentemente. As imagens de Dinho fazendo piada tá aí até hoje, para não deixar a gente esquecer. Aparece ali, eles ali no avião para decolar, quase para entrar para decolar. O Júlio foi brincar com ele, você é o Dinho do Mamonas Assassinas? Ele falou, não, eu era. Sabe, meio no tom de brincadeira, meio que na ironia. Tá aí até hoje, pra não deixar a gente esquecer que não devemos brincar com coisa séria e que palavra tem poder. E aí, ótimo, o que vocês acharam? Qual a opinião de vocês? Se vocês gostaram, você curte, você deixa o like. E esse foi o vídeo de hoje. Um beijo, fiquem com Deus.